time I turn off the lights, woman. Waiting in the shadows. I see her too. One of us is being haunted by this thing. A long time ago, I had a friend named Diana. And something really bad happened to her. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar para vocês do próximo filme da playlist. E no caso, o filme escolhido foi Quando as Luzes se Apagam. No caso, esse filme, Quando as Luzes se Apagam, ele foi um filme lançado no ano de 2016, cujo nome, lançado mundialmente, foi o nome Lights Out. Vou colocar aqui embaixo. Esse é um filme do Reino Unido. Uma informação adicional que eu trago para vocês, e acrescentando ainda uma coisa que eu esqueci de falar, ele é do gênero terror. Bem, vamos a essas informações adicionais. No caso, esse filme, este longa, ele foi baseado em um curta que se tornou viral na internet, também de mesmo nome, Lights Out. E eu vou colocar o link na descrição do curta, para que vocês assistam. Basicamente, esse curta, ele trata de uma mulher que está indo dormir e ao apagar as luzes, ela visualiza uma silhueta. E quando ela acende, essa silhueta some. Uma silhueta que ela não sabe do que se trata. Bem, então, como esse vídeo foi viral, aquela coisa toda, eles resolveram fazer um longa. E no caso, a direção e a roteirização, ela foi feita pela mesma pessoa do curta, que é o David F. Sandberg. Vou colocar aqui embaixo, não sei falar. E a produção foi feita pelo James Wan, que já é conhecido das pessoas que gostam do gênero de terror. Ele é o mesmo de Annabelle, Invocação do Mal 1 e 2, Jogos Mortais e Sobrenatural. Então, o filme parece ser muito bom. Então, vamos agora ao enredo. No caso, o enredo do filme Quando as Luzes se Apagam, que foi o nome dado aqui no Brasil, ele trata da história de dois irmãos, que no caso são Rebecca e Martin. Rebecca, ela durante a sua infância, ela tinha medo do escuro, porque ela tinha a visão de uma entidade feminina quando apagavam as luzes. Ela não sabia do que se tratava, então a infância dela todinha foi vendo aquele ser, aquela entidade que ela não sabia do que se tratava. Quando ela sai de casa, já maior, né, ela vai embora de casa, se muda, ela pensa, fiquei livre dessa entidade e aquilo foi só ilusão, coisa de infância, coisa de criança. Sendo que um dia ela recebe a ligação da escola do seu irmão, porque eles não tinham contactado a mãe, não tinham conseguido entrar em contato com a mãe. E, no caso, entraram em contato com a irmã. Ao ela chegar lá na escola, ela encontra o irmão e ela descobre que o irmão anda dormindo na sala de aula. Então ela pergunta do irmão o porquê dele estar dormindo na sala de aula, por que ele não está dormindo em casa durante a noite. E ele diz para ela que ele tem medo de dormir em casa, porque durante a noite aparece uma figura de uma mulher, uma figura aterrorizante, e ele tem medo, cujo nome dessa figura, desse ser que é feminino, se chama Diana ou Diana. E ela se lembra da infância dela. E ela se lembra que existia uma mulher também, que era essa entidade que ela morria de medo. E o irmão complementa, dizendo que a mãe deles sabe da existência desse ser. Eles possuem uma ligação. Então, ela pensa, né, consigo mesma, que no caso, aquele ser que ela tinha medo na infância, aquela mulher, aquela figura aterrorizante, não era uma ilusão. E o irmão dela também estava vendo, então era algo real. Mas quem seria essa Diana?
qual a relação dela com Sophie, que é a mãe dos dois? Cabe então a Rebecca, junto com seu irmão Martin, descobrir quem é essa entidade que assombra as noites das crianças, no caso do garoto, e da infância da Rebecca. Bem, agora vamos às minhas opiniões a respeito do filme. Eu achei um enredo interessante, né? Porque ele trata daqueles nossos medos. Porque quando nós somos crianças, inclusive até adultos, a gente tem medo do escuro. Por exemplo, vai andando, vai acendendo as luzes todas da casa. Então ele trata desse tema, porque quando nós somos crianças, a gente tem medo da escuridão porque nós, primeiro, não conseguimos ver o que está à nossa frente, mas sentimos a presença de algo. Então eles tratam disso no tema. Como aquela coisa de você olhar embaixo da cama. Será que tem algum bicho? Não vou nem olhar, tá de noite, não sei o quê. Esse tipo de coisa. Então eles mexem nesse medo da infância. Outra coisa. O tema central é a busca de quem seria essa Diana, ou Diana. E qual a relação dela com a mãe da Rebecca e do Martin. Porém, embora esse seja o foco central da história, quando as luzes se apagam, o pano de fundo da história é o drama familiar existente entre a Rebecca e a sua mãe, que se unem, né, em prol do Martin, que está sofrendo com essa entidade. Então, no caso, temos o pano de fundo, o drama familiar, e o foco central que dá a história, quem seria a Diana. Sendo que a figura da Diana, ela de início, depois de algumas pesquisas feitas por Rebecca e algumas conversas assim, incisivas com a mãe, ela acaba descobrindo quem seria essa Diana. E a família, vamos dizer, se une em prol disso. Sendo que, no final, que eu não vou falar o final, quando a família já está unida, acontece algo que previsível, talvez a única forma de resolver aquele problema, e joga um balde de água fria, quando todo mundo já está achando, poxa, a família se uniu, aquela coisa toda, eles jogam um balde de água fria. É o que acontece no filme. No mais, apesar disso, o filme é bom, a história inclusive é interessante, como eu falei, porque recorda os nossos medos de infância, aquele medo do escuro, da escuridão, dos bichos, do bicho do armário, do bicho embaixo da cama. Então ele trata desse assunto, por meio dessa entidade que é a Diana. E se você assistiu, comente aqui embaixo o que também você achou. Se você gostou deste vídeo, dá um like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque vão ter outros vídeos de filme. Se você quiser também, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim ajuda o canal. E muito obrigado por assistir. Beijo, até o próximo filme.